pensei em fazer este testemunho das vossas profissões, não só para motivar os vossos filhos, mas também para eles perceberem que têm várias escolhas à sua frente. E por isso, no âmbito daquilo que vai ser no segundo período, um explorar das vocações profissionais que mais tarde os vossos filhos possam vir a ter e para os motivar para isso, eu pensei em fazer então esta sessão com pais e com a escola e esta turma. Sou mãe da Dalila, trabalho no Hospital de Vinho Espírito Santo, sou auxiliar de ação médica. Trabalho diretamente com os doentes, com os enfermeiros, com os médicos também e com este pessoal que envolve laboratório, farmácia, distribuição, tudo relacionado com o doente. O que é que a gente faz, basicamente? A gente auxilia sempre o enfermeiro na lavagem do doente, na prestação de cuidados, reposição do doente, ou seja, com o doente, na alimentação, no bem-estar, na comunicação com a família, com a assistente social também, que a gente muitas vezes ajuda. E a gente somos uma família, basicamente, lá. Muito bem. Olá a todos, eu chamo-me Isabel Almeida, sou mãe da Teresa, eu sou médica de família na população. E porquê é que eu escolhi ser médica de família? Porque realmente dentro da área médica é uma especialidade que nós estamos muito próximo dos doentes e acompanhamos os doentes desde o bebê na barriga da mãe, desde a grávida até o velhinho, e que também acompanhamos a família também no processo, quando as pessoas morrem, também no processo do luto. Portanto, o que é que eu faço lá no meu dia-a-dia? Tenho um dia que faço saúde escolar, também vou às escolas, também faço os rastreios da saúde escolar, a ver se lavam bem os dentes, a ver como é que está a parte da alimentação, se estão mais gordinhos ou não, como é que são também os hábitos de leitura. Esta é a parte da saúde escolar. Também faço a saúde infantil no geral, acompanho também o planeamento familiar, as grávidas e os adultos. Portanto, a área da medicina geral e familiar tem muito a ver com a promoção da saúde e a prevenção da doença. No nosso centro de saúde também temos internamento, portanto, às vezes as pessoas quando fraturam uma perna e depois precisam de fisioterapia vão lá para o centro de saúde para fazer a recuperação. E também temos um serviço de urgência que também faz assim, quando os meninos, por exemplo, torcem um pé, quando fazem alguma ferida que é necessário fazer uma sutura, e tudo isso. O que é importante nesta profissão? Para esta profissão, o que é importante? É nós termos disponibilidade de tempo, disponibilidade para continuar a estudar ao longo da vida. Hoje em dia eu ainda tenho cartão de estudante, porque ainda, apesar de já ser médica, ainda estou matriculada na universidade a fazer cursos. Claro que não é fácil conciliar a profissão com a família, porque a família tem que ser muito compreensiva para perceber que muitas vezes, às vezes também temos que trabalhar de noite, também temos que às vezes ir assim fora de horas ao centro de saúde ou ao hospital. Portanto, o que é importante para ser médica? É importante a pessoa ter gosto de estudar, ter gosto de ler, por isso que é importante a leitura, e gostar de ajudar os outros. Portanto, são as qualidades principais para uma pessoa ser médica e ir para esta profissão. Daí que é muito importante a leitura, desde as vossas idades até velhinho, porque é sempre uma maneira de nós aprendermos coisas diferentes. E o médico, para estar atualizado, para poder ajudar os outros, é importante sempre estar sempre a ler, estar sempre a estudar. Portanto, qualquer que seja a área que vocês escolham de profissão, a leitura é sempre uma ferramenta muito importante, porque abre a porta a muita coisa, ao conhecimento, a tudo o que vocês queiram fazer na vida, ou queiram ser na vida. Eu sou o pai do Diogo, chamo-me de Sousa, sou guarda da Nacional Republicana, ou seja, GNR, o dito GNR, ou polícia, digamos assim. Já ando nessa vida há 10 anos, vai a caminho dos 11. Enverguei por essa profissão porque sempre gostei deste miúdo, desde da vossa idade. Sempre gostei de ver polícia, ambulância, aquelas sirenes, aquelas luzes e não sei o quê. E tive uma oportunidade de concorrer à guarda e consegui passar. O bom desta profissão é que nós também, em parte aqui como a doutora e como a auxiliar de enfermagem, diz, é que nós ajudamos também, apesar de muitas vezes os vossos pais, os vossos amigos dizerem que a gente só quer multar.
Não é assim. Nós também estamos aqui para que, a nível de estrada, de situações que possam ocorrer de mercadoria, que eu trabalho mais é na parte da mercadoria e não na parte de rodoviária, para ver se está tudo a correr bem. Por isso é que nós temos os impostos, etc, etc. E eu trabalho mais nessa área dos impostos, ou seja, fiscalização de mercadorias, fiscalização de animais, fiscalização de bens em circulação. Os bens em circulação é, por exemplo, vocês quererem, quando vão ao supermercado, por exemplo, e tem lá o arroz, o feijão, não sei o quê, nós fazemos o controle de qualidades e essas coisas assim, da parte monetário, daquilo que vai para o governo. Este lado, andei nesta escola, andei na Escola Cardeal Humberto Medeiros, tive a professora Graça como professora, realmente as coisas passam e mais dia menos dia vocês estão aqui deste lado a dar o testemunho aos vossos filhos. Eu sou delegada comercial. O que é isto? Trabalho na área comercial, faço venda de material hospitalar e de material para farmácias. É um trabalho que requer muita atenção com a concorrência, temos que estar sempre a ver o que é que os nossos concorrentes, os produtos concorrentes, quais são as ações que fazem para nós também estarmos atentos e fazermos algo também dinâmico. Vou visitar os centros de saúde, vou visitar os hospitais, vou até às farmácias, ver como está o produto, como é que estão a correr as vendas. Não paro, estou sempre para trás e para. O meu nome é Paulo Melo, eu nasci aqui nos Açores, em São Miguel, e vivo cá desde então. Eu sou surdo, efetivamente, mas não nasci surdo. Foi mais tarde, foi mais ou menos aos 8, 9 meses, surgiu-me uma doença e a minha mãe percebeu que eu estava doente, mas não perceberam logo que efetivamente eu estava surdo. Sabem que o desporto é importante? O desporto ajudou-me. Porque o desporto ajuda a libertar, e ajuda-nos a libertar tensões, a libertar para não ficarmos monótonos, parados, ajuda-nos a ficarmos mais fortes. Isso é bom para libertar algumas angústias que tenhamos. Nós ficamos mais fortes. Precisam sempre de fazer desporto, isso é muito importante. Entretanto, cheguei à escola secundária, ao 12º. Já tinha terminado o 12º. E antes dessa altura, antes de terminar o 12º, eu pensava, eu vou ser engenheiro. Era o que eu pensava, era o que eu queria para mim. Engenheiro informático. Era o meu sonho. Queria ser engenheiro têxtil. Relacionado com a vertente têxtil. Porque eu gostava da parte da moda, achava isso cativava. Quando eu era mais novo, eu era muito magrinho e eu gostava da parte dos modelos, do têxtil, das modas e realmente queria seguir isso. E pensei, também posso ser engenheiro civil? Se calhar posso ser engenheiro civil. Mas depois eu percebi que havia muitos obstáculos. Fui contornando e consegui a vertente da arquitetura. Na universidade consegui realmente entrar para a vertente da arquitetura. Primeiro até quinto. Do primeiro ano até ao quinto? Do primeiro ao quinto ano eu não perdi ano algum. Consegui sempre fazer as minhas conquistas, sempre conseguir os objetivos, sempre alcançar o sucesso. Nunca chorei. Mas, por outro lado, apesar de todas essas coisas boas, não foi fácil. Porque eu era surda. Isso foi muito complicado, foi um processo muito complexo. As pessoas sentiam-se como que superiores a mim. E como eu era o único surdo, sentia mais vezes sozinha. As pessoas disparatavam, falavam comigo e eu às vezes não percebia, ficava sozinha. De facto. Tive durante 8 anos um grande amigo cujo nome é Nuno Paiva.
um outro arquiteto, um amigo meu, que me acompanhou sempre durante 8 anos, sem falta, foi incansável. Andou comigo, foi meu colega de escola desde o 10º até o 12º e também do 1º ao 5º ano da universidade. Andámos sempre juntos. Ele ajudou-me sempre. Nunca me discriminou. Ajudava-me, como ele era ouvinte, tirava os apontamentos, ele captava tudo e então aí eu podia aproveitar os apontamentos para estudar. Não tínhamos intérprete. Não havia intérprete. Nunca. Na minha vida inteira tive um acompanhamento de intérprete. Nunca. Eu posso começar. Eu sou a Cristina, tenho 33 anos e eu tirei o curso de Sociologia aqui na nossa universidade já há mais ou menos 11 anos. Tá? Alguém sabe o que é Sociologia? O que é que estuda a Sociologia? Ninguém sabe. Já ouviram falar na Psicologia? Pronto. Então, a Psicologia estuda mais ou menos a pessoa, não é? Como é que a pessoa pensa, se a pessoa se sente bem, se não se sente bem, se a pessoa tem algum problema que precisa de ajuda para resolver. A Sociologia estuda as pessoas em grupo, a sociedade, como é que as pessoas se relacionam umas com as outras e depois como é que as coisas acabam por evoluir enquanto grupos maiores de pessoas que constituem a sociedade e que depois dão origem às leis. E depois como é que a gente acaba por viver no nosso dia a dia e que influência que isso tem. Tá bem? Há vários tipos de grupos de pessoas. Vocês formam um grupo da escola, vocês têm o vosso grupo de amigos, a vossa família é outro grupo, tá bem? E a Sociologia pretende estudar cada grupo. Pode ser de uma maneira mais em grupos mais pequenos ou então de uma maneira mais alargada, que é a sociedade. O que é que a gente faz enquanto sociólogos? Na teoria, ou seja, assim, de uma forma, a gente estuda, não é? A gente conhece várias leis sociais, vários estudos, para, conhecendo melhor esses grupos, depois poder contribuir para o futuro das sociedades. Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, eu já trabalhei numa Câmara Municipal, onde procuravam-se fazer estudos, e eu tinha que contactar com as pessoas através dos inquéritos e perceber o que é que as pessoas achavam que fazia falta. Neste caso, era numa vila. Tá bem? Eu trabalho com os meus colegas, com a Cristina e com a Marta, na Associação de Jovens, e sou administrativa. Alguém sabe o que é ser administrativo? Não. Ora bem, eu vou-vos dar um exemplo aqui da vossa escola. Portanto, vocês têm as senhoras auxiliares, as contínuas, que ajudam os professores naquilo que eles precisam. Por exemplo, quando um professor precisa de fotocópias, quando precisa de algum livro, chama essas auxiliares para ajudarem. Eu faço um bocadinho isso na associação, que é atender os telefones, passar chamadas às minhas colegas, ir ao computador ver e-mails e ver se é preciso enviar e-mails para outras associações que trabalham com a nossa associação. Tenho que receber os jovens que às vezes vão à associação para falar com as minhas colegas, tenho que lhes indicar a sala onde eles vão ficar à espera para depois poderem ficar calmamente a falar com elas. Eu sou assistente social, trabalho com as minhas colegas, a Cristina e a Susana, e trabalho a Chico. E então eu sou assistente social. O que é eu fiz? Falamos com pessoas é que falamos. Aquelas que precisam de ajuda, exatamente. Ou seja, o assistente social trabalha com pessoas. E no fundo são as pessoas que precisam de ajuda. E vocês todos já ouviram falar em direitos humanos, em direitos da criança, não ouviram? Não é? Portanto, direitos da criança. Quais são os direitos da criança? Texto? Pronto, tudo é que a gente tinha no texto. Não, então a gente vai passar à frente. Um direito da criança, ao menos. Direito a quê? As crianças têm direito à nacionalidade, ao nome. Muito bem. Direito ao nome, nacionalidade. Têm direito a ser protegidas como todas as outras Exatamente. Então é isso que a gente faz. O governo manda um conjunto de leis que é para proteger as crianças, para proteger os jovens, os idosos, as famílias, e nós vamos ajudar as famílias, os idosos, as crianças a terem esse direito. Não é? Portanto, imagine um idoso está muito doente e só porque não tem dinheiro não consegue os cuidados de saúde para ele. Ele merece ficar para o canto? Não. Merece. Porquê? Porque ele tem um direito e os outros idosos que têm mais capacidades conseguem aceder a esse direito. Então o que a assistente social faz é ver e ajudar as pessoas a terem esse direito. Portanto, no caso dos idosos, no caso das famílias. Imagina que uma família tem alguns filhos e tem o direito de poder criar esses filhos, mas uma pessoa fica desempregada.
E agora como é que se vai fazer? Ela procura trabalho e não encontra. Tem o direito de ser ajudada, não é? Então a assistente social pode ajudá-la, encaminhá-la ou para uma entrevista de trabalho, ou ajudá-la a preparar para entrar numa formação, ou dar-lhe dizer, olha, tu podes fazer isto, isto e isto. Porque às vezes as pessoas, quando têm um problema, ficam desorientadas sem saber o que fazer. Então vamos lá saber, quais são as vossas motivações e as vossas vocações profissionais? Eu sei que ainda não é uma coisa muito pensada, não é? Mas vamos lá ouvir. Quem quer dizer, o que é que quando eu for grande, eu gostaria de ser? Vamos lá pôr os dedos no ar. Professora de matemática. Professora de matemática. Querida, Deus te ajude. Se Deus não quiser ajudar. Diz? Se Deus não quiser ajudar. Bom, aí tens de ser mesmo tu a lutar muito. Teresa. Professora primária. Muito bem. Mais. Diz. Veterinária. Ana. Escritora ou professora de português. E posso dizer que tens muito jeito. Vamos lá, mais. Temos ali o Ricardo, que gostaria de ser técnico de computadores. Muito bem, Ricardo. Mais. Assim, não quer dizer que vocês já tenham a certeza que querem ser isto. Mas assim uma ideia. Mais. Cefra. Hospedeira, que bom! A Inês já tinha dito. Médica. Mais. Lavrador. Muito bem, lavrador. É isso mesmo. Também precisamos de lavradores, senão depois como é que comemos as vaquinhas? Os bifinhos. Trata bem delas, exatamente. Mais. João, não tens ainda ideia nenhuma de... É lavrador. E mais? Ainda não sabes? Não faz mal, tens tempo para descobrir. Mas também servem para nós abrirmos um bocadinho os horizontes de todas as profissões que existem, que às vezes nós não fazemos sequer ideia ou que elas existem ou o que é que exatamente se faz nessas profissões. Vocês ainda são pequeninos, vão ter muito tempo para pensar, para ver, para ouvir os testemunhos dos pais, dos outros adultos e, com certeza, que as psicólogas e os professores vos vão também orientando e puxando por vocês nas áreas em que vocês são melhores e gostam mais, tá? Porque há uma coisa que vocês têm que saber, é que todos nós somos diferentes naquilo que sentimos, não é? E naquilo que pensamos. E as nossas vocações, aquilo que nós verdadeiramente gostamos, temos que seguir no nosso coração. E temos que lutar por isso. Porque só assim é que podemos ser profissionais empenhados, envolvidos e com vontade de fazer a mudança, não é? Porque aquilo que distingue as pessoas é a sua individualidade. É aquilo que melhor nos caracteriza, é nós podermos dizer de cara limpa e lavada, eu sou isto e faço isto. Portanto, ser uma boa pessoa e ser um bom profissional são duas coisas muito importantes.